Olá galera, quem fala com vocês é Marcos Grito. Hoje é 11 de janeiro de 2023. Estamos aqui novamente, né, para continuar aquele bate-papo sobre capoeira Angola. Hoje abordando especificamente, né, o que é a capoeira Angola, né? Sou discípulo que aprende, mestre é quem me dá lição. A todas e a todos me dirijo e os mais velhos que me corrijam, por favor. É bom, é bom a gente lembrar que até o início do século XX existia apenas a denominação capoeira, né, para definir todas as formas de capoeira que existiam, né, mesmo nas suas distinções, a capoeira carioca, a capoeira pernambucana, a capoeira baiana e, né, suas distinções, né, suas variedades eram todos determinados só com capoeira. A partir, né, da criação da capoeira regional, ou melhor, da luta regional baiana, né, pelo mestre Bimba, e que mais tarde veio a ser conhecida como capoeira regional, né, e que se expandiu dentro dessa denominação, capoeira regional, é que passou-se a chamar a capoeira antiga, a capoeira tradicional, mais antiga, digamos assim, de capoeira Angola, né? Ou os Angolas, como eram chamados. Então, desde aquele momento, já ficou perceptível que os Angolas, né, que mais tarde vão ser chamados de angoleiros também, né, dos praticantes dessa capoeira antiga, eles já tinham essa preocupação, pelo menos a sua prática estava voltada para a preservação, né, desses fundamentos antigos, dessas referências antigas, né, da capoeira. Ou seja, a preocupação era com a manutenção, né, com a preservação dessas influências de matriz africana, essas referências africanas dentro da capoeira. A constatação que foi tomada era que era importante preservar a capoeira como ela existia, né? Da maneira como ela foi criada a partir digamos, das várias influências de matriz africana, né? Em sua própria dialógica, porque tem toda uma dialógica, um fundamento, né? Que na verdade faz com que a capoeira seja da maneira como ela é, né? Que aí vai desde toda a questão da movimentação, da eficácia dos seus movimentos, né? De como se dá o próprio jogo da capoeira e os próprios, digamos, procedimentos ali na ritualística da roda. Então, desde esse momento, né, que aí surgiram os mestres, né, que se destacaram, né, nessa perspectiva de preservação da capoeira Angola, como o mestre Valdemar, mestre Pastinha, né, mestre Caiçara, o próprio mestre Canjiquinha, que era aquela como esse Canjiquinha não se definia como angoleiro, mas praticava capoeira Angola, né, a própria regional dizia que existia capoeira, era uma visão assim mais ampla, mas esses mestres e outros mais, Bobó, entre outros, foi que deram a base, né, para a capoeira Angola que a gente tem hoje, né, a partir das várias influências que digamos que foram conservadas e que se expandiram também, né, porque e tiveram continuidade, tanto é que até hoje, né, os praticantes da própria capoeira Angola se referenciam muito nessas pessoas e os mestres que vieram depois também, porque eles, né, entre outros também, que não cabe aqui dizer que todos porque são muitos, que deram a base para a continuidade dessa capoeira Angola como conhecemos. Com digamos, o advento, né, da comunicação de massa, a expansão da comunicação de massa através da internet, né, a gente percebeu que também houve uma expansão na formação de mestres, né, mestres jovens e novas pessoas foram, digamos, entrando para a capoeira, participando, a capoeira se expandiu pelo mundo, a própria capoeira Angola, né, cresceu bastante, e aí a gente percebe que houve inúmeras, digamos, interferências, né, ou seja, as pessoas trazem também sua cultura, trazem as coisas para dentro da capoeira, e a capoeira, gente, a capoeira Angola, mesmo a capoeira Angola tradicional, é uma cultura de fusão, né, que funde, que absorve e não exclui. Isso é uma coisa importante. A capoeira é uma prática altamente includente, como é também o candomblé, que são práticas que não propriamente escolhe quem vai participar, né?
E a capoeira, ela não é para pessoas perfeitas, para pessoas, né, que já estão prontas, socializadas, né, para o convívio social. Não. A capoeira também é uma prática de resgate para aquelas pessoas que, digamos, sofreram um processo cultural bastante violento, agressivo, né? Eu percebi muito isso quando dava aulas para as crianças de periferia, né, em Salvador, e você via que ali as crianças estavam praticamente, digamos, destruídas socialmente, né, por conta de muita violência doméstica, de forma que as crianças não conseguiam menos ficar na fila na escola sem dar um murro no colega, sem dar um chute, sem empurrar a coleguinha, né, sem entrar numa situação de conflito, porque o processo de formação que as pessoas tiveram em casa, porque a população negra propriamente, ela não teve acesso a um processo, digamos, de educação que não fosse pela violência, porque foi esse o processo de violência que foi estabelecido durante o período colonial e naturalmente resgatar e construir um processo de autossocialização, né, ou de socialização diferente do que está colocado aí, era muito complicado. Então a capoeira, assim, por exemplo, como o candomblé também e outras manifestações culturais, né, servem de espaço de ressocialização, né, de reorganização social do indivíduo. Isso é a coisa que é importante ser colocada, né? E importante falar também assim o papel da tradição dentro desse contexto. Embora existam várias tradições, né, cada segmento faz a tradição à sua maneira, seu jeito, existe também uma tradição comum. E existe uma lógica dentro da capoeira, dentro do próprio jogo da capoeira, que envolve dança, luta, jogo, disputa, solidariedade, elementos contraditórios muitas vezes, mas que se equilibram dentro da capoeira, elementos conflitantes como dança e luta, competição e solidariedade. Então esses elementos eles se equilibram dentro da capoeira, que é um princípio da capoeira, é o equilíbrio. Outro princípio é a flexibilidade, né? E o autocontrole físico e mental, que é um exercício constante dentro da capoeira. Esse processo de autocontrole é fundamental para um processo de socialização, né? A competição também existe, mas ela tem que ser equilibrada por outras relações dentro do contexto da própria ritualística da capoeira. Então é importante a gente perceber todas essas questões. E nesse aspecto, né, digamos, procurar manter viva dentro da capoeira os fundamentos que estabeleceram a sua formação, né, os princípios que estabelecem a sua lógica de desenvolvimento, de funcionamento, é fundamental. Né? E no próximo bate-papo a gente conversar um pouco sobre a importância da tradição, porque, né, ao contrário de determinados elementos que existem dentro da cultura ocidental, a tradição dentro da capoeira é um fator absolutamente revolucionário, porque é uma tradição que se constituiu como uma forma de resgate da própria população negra, né, de sobrevivência, né, dessa população, né, diante de um sistema de dominação violento. Então, ela se constituiu para também que as pessoas se socializem, né, se reorganizem dentro desse processo. E aí vem vários elementos que são colocados hoje como elementos conflitantes, né, entre as culturas de matriz africana e indígena e a cultura ocidental. Então existe esse conflito, né, entre uma tentativa de absorção total da cultura ocidental, né, ou seja, a cultura ocidental tentando absorver esses elementos e também os fatores de resistência. Então vamos abordar isso mais aí, né, mais para frente, devagar, né, de repente várias pessoas me enviaram perguntas no privado, pode continuar enviando e a gente vai conversando, vamos dialogando, né? Altamente lembrando, né, não sou mestre, discípulo que aprende, mestre é quem me dá lição. Me dirijo a todas e a todos e os mais velhos que me corrijam, por favor, beleza? Axé e até a próxima, galera. Um abraço.